Os irmãos adolescentes Michael e Sam se mudam com sua mãe para uma pequena cidade no norte da Califórnia, em Santa Carla. Enquanto o jovem Sam encontra novos amigos com interesses semelhantes, o angustiado Michael acaba se apaixonando por Star, que está envolvida com David, o líder de uma gangue local de vampiros. Ao se dar conta do que está acontecendo, Sam e seus novos amigos embarcam na missão de salvar Michael e Star desses mortos-vivos. O filme começa com um grupo de adolescentes atormentando a vida de uma galera num parque de diversões, chegando a um ponto de quase brigar com as outras pessoas que estão ali. Isso continua até que um segurança chega e corta a bagunça deles. Mais tarde, assim que o parque é fechado e o segurança está indo para casa, ele é atacado e morto por algo que não podemos identificar. Depois disso, o filme corta para uma família que estava viajando para Santa Carla. Ao chegarem na casa do seu avô, Sam e Michael começam a andar para lá e para cá, procurando algo novo para matar o tédio. Enquanto caminham pela casa do seu avô xeretando para ver o que eles encontravam lá, Michael acaba perguntando sobre algo que ele havia lido em uma placa ainda no início do filme. Na placa estava escrito: Santa Carla, a capital mundial do crime. Além disso, no percurso até a casa de seu avô, Michael e Sam encontraram muitos cartazes de pessoas desaparecidas. Então que o avô do menino responde dizendo que se todas as pessoas que foram mortas em Santa Carla se levantassem dos seus túmulos, eles teriam um problema sério de superpopulação. Ou seja, ele estava basicamente confirmando o que o Michael havia lido na placa. Mesmo sabendo de todos esses problemas envolvendo a cidade, Sam e Michael decidem ir para um parque de diversões em sua primeira noite em uma cidade completamente desconhecida para eles. Chegando no parque, Michael se apaixona pela Star. Coincidentemente, foi a primeira garota que ele havia visto naquele lugar. Um tanto quanto carente nosso amiguinho aqui. Enfim, eles trocam alguns olhares, mas a garota aparentemente não estava muito afim do nosso amigo. Já que depois dele olhar para Star, ela simplesmente sai correndo dali. Mas nosso amigo não desiste e vai atrás dela. Além de parecer bizarro e assustador um cara ir atrás de uma menina que havia fugido dele, ainda tem o fato dele não conhecer nenhuma das pessoas que estão ali. E ainda tem todo aquele contexto criminal envolvendo a cidade. Agindo desse jeito, não vai demorar muito pro Michael cair numa armadilha, não. Sam, que saiu correndo com seu irmão atrás da garota, acaba desistindo do seu irmão e deixa ele ir sozinho à procura da Star. Enquanto isso, ele para em uma loja de revistas em quadrinhos para dar uma olhada nas edições que estavam ali. E é nesse momento que Sam conhece Edgar e Alan, dois adolescentes que cuidavam daquela loja. Enquanto Sam passa dando uma olhada nas revistas que estavam ali, Edgar e Alan começam com um papinho bem estranho sobre vampiros e coisas do tipo. E no final acabam recomendando ao Sam a leitura de uma revista em quadrinhos sobre vampiros. Eles dizem pro Sam que aquela revista pode acabar salvando a vida dele. Enquanto Sam e Michael andam pelo parque, a mãe deles faz o mesmo, só que com um objetivo diferente. Ela estava caçando alguma oportunidade de emprego. É então que ela entra na loja de um homem chamado Max e pergunta se havia alguma vaga disponível. Enquanto eles conversam, o mesmo grupo de motoqueiros que eu havia falado antes entra na loja de Max para fazer algumas gracinhas. Impaciente, ele logo manda eles meterem o pé dali. No fim, Lucy, a mãe de Sam e Michael, consegue a vaga do emprego. Depois do Sam sair da loja, ele encontra seu irmão, que estava parado igual um idiota no meio de um monte de gente olhando para uma garota que estava subindo na garupa de moto de outro cara. Depois do que ele acabou de ver, ele devia esquecer essa garota. Ela já deve ter outro namorado. Depois disso, outras duas pessoas são atacadas dentro de um carro. As criaturas destroem o teto e raptam as duas pessoas indefesas. Certamente é algo sobrenatural. Nenhum ser vivo teria força suficiente para arrancar o teto de um carro como se fosse uma tampa de isopor. Coincidentemente, todas as pessoas que foram mortas até agora tiveram algum tipo de encontro negativo com aquele grupo de motoqueiros. Normal isso daqui não é não, certeza que eles têm alguma conexão com isso. No dia seguinte, só volto para a mesma loja de quadrinhos para ver melhor o que tinha ali. Chegando lá, aqueles moleques vêm com outro papinho estranho, dizendo que aquele trabalho ali é só um disfarce, e que eles são guerreiros da verdade, justiça e tudo mais. Eles dizem pro Sam que aquilo ali é como um manual de sobrevivência, e que se ele notar algo de estranho acontecendo na família dele, na casa dele, enfim, é que é para ele ligar pro número que tá atrás da revista. E assim como seu irmão, Michael novamente volta ao parque, e enquanto anda por lá sozinho dando uma olhada nas coisas que estão lá, ele acaba encontrando a Star. Enquanto eles trocam um papo, a mesma gangue de antes acaba aparecendo. David, o líder do grupo, acaba desafiando Michael para uma corrida, e apesar de algumas ressalvas, o Michael acaba aceitando. Não preciso nem dizer o quão perigoso isso é, né?
Sair correndo atrás de um cara que ele nunca viu na vida, por si só já é muita falta de noção. Ir correndo atrás dele para um lugar no meio do nada e no meio da noite é pior ainda. Nessa corrida, o David quase faz com que o Michael caia de um penhasco enorme. Michael levanta muito puto com o David e dá um socão na cara dele. Você também tava pedindo por isso, né, cara? Tu saiu igual um lunático seguindo um maluco que tu nunca viu na vida por causa de uma garota. Tu mereceu isso, Michael. Apesar disso tudo, dar um socão no David naquela situação era pedir pra se ferrar mais ainda. Michael estava cercado por 5 pessoas em um local completamente desconhecido. E pior ainda, ele estava perto de um penhasco. Para aquele pessoal ali dar um fim nele era a coisa mais fácil do mundo. Depois de quase ser morto por aquela galera, o Michael ainda tem coragem de segui-los até o esconderijo deles. Chegando lá, eles fazem um monte de brincadeiras com o Michael. Fazem alguns joguinhos mentais com ele, fazendo com que ele enxergue coisas onde não existe. Como, por exemplo, pensar que arroz é larva ou que macarrão é minhoca. No final, era tudo comida mesmo, mas David estava manipulando o Michael de uma forma que ele enxergasse esses bichos no lugar da comida. Muito estranho isso daqui. Depois de zoarem com a cara do Michael, David pede para que eles peguem uma garrafa. Dentro da garrafa parecia ter vinho, suco ou algo desse tipo. David dá uma golada e depois oferece ao Michael, perguntando se ele queria ser um deles. Olha, depois do que esses caras fizeram com o Michael, se eu fosse ele, eu desconfiaria que no mínimo era outra pegadinha daquele pessoal. Além disso, ainda tem Star dizendo para ele não beber aquilo e falando que aquilo ali é sangue. Michael acha que mais uma vez eles estão tentando iludir e zoá-lo, e ele vai lá e dá uma golada na garrafa mesmo assim. Depois de beber o que tinha dentro da garrafa, o Michael começa a ter alucinações e coisas do tipo, mas não parecia ser nada muito grave. Enfim, depois disso, eles vão até um trilho de trem e do nada aqueles malucos resolvem pular da ponte e se agarrar na parte de baixo dela. Eles chamam o Michael para se pendurar com eles e adivinha? O maluco vai atrás desses caras sem nem pensar 2 vezes. No momento em que ele se prende na ponte, um trem passa e começa a derrubar um por um dali, incluindo o Michael. Enquanto a gente pensa que o Michael havia sido morto e que a história ia começar a focar mais no Sam e alguma coisa de vingança ou algo do tipo, que nada. No próximo cena, o Michael já tá lá vivão, deitado na cama como se nada tivesse acontecido. Enquanto toma banho, sendo quase atacado pelo seu irmão. Só não foi atacado naquele momento porque o cachorro havia protegido Sam e atacado o Michael. Enquanto Sam e o Michael conversam, Sam acaba olhando para o espelho e percebe que o reflexo do Michael não estava como era normalmente. E acaba percebendo que seu irmão já não era mais um ser vivo, mas sim uma criatura da noite. Sam sobe correndo para o quarto e liga para Alan e Edgar, que acabam recomendando que Sam mate seu irmão. Obviamente o Sam diz que não vai fazer isso, afinal ainda é o irmão dele. Alan e Edgar então dizem que eles mesmos vão lá para fazer o serviço. Mas Sam nega e também diz que não precisa disso. Então que o Michael começa a flutuar e o Sam liga para sua mãe pedindo ajuda e dizendo que seu irmão irá matá-lo. A mãe dele sai correndo do encontro em que ela havia marcado com seu patrão, o Max, para olhar o que seus filhos estavam fazendo. Depois do irmão dele suplicar por ajuda e pedir para que o Sam não conte a sua mãe, Sam não consegue ajudar o seu irmão e todo aquele medo, pavor e etc. que ele tinha do seu irmão sumiu. Assim, do nada. Vai entender. Enfim. Enquanto isso, Max, que havia ficado igual um idiota aguardando pela Lucy no encontro, volta para casa e acaba recebendo uma surpresinha. Uma pipa de vampiro cai na casa do Max e logo em seguida as luzes da casa se apagam. Um monte de motos aparecem na frente da sua casa com várias pessoas gritando e rindo. Se for levar em conta tudo o que aconteceu antes, esse aqui deve ter sido o fim do Michael, porque todo mundo que se relacionou de uma forma negativa com aquela gangue acabou morrendo. Depois dos problemas envolvendo Sam e o Michael terem se resolvido entre aspas, Lucy decide ir até a casa do Max e entregar um vinho para ele. Era uma forma dela pedir desculpas sobre o encontro em que ela havia faltado na noite passada devido aos problemas com seus filhos. Chegando lá, Lucy é atacada pelo cão do Max. E antes da sua mãe ser atacada, Sam tinha lido uma HQ que dizia que os vampiros eram protegidos por cachorros enquanto eles dormiam durante o dia. Depois disso, ele se encontra com Edgar e Alan, e diz que as coisas estranhas só começaram a acontecer na sua casa depois que sua mãe começou a sair com Max. Sam também diz que Max nunca sai durante o dia e tudo mais. Além disso, tem o fato de que o cão de Max, quando se encontrou com a Lucy na loja lá no início do filme, sequer rosnou para ela. Então foi estranho, de verdade, ele ter atacado a Lucy lá na casa dele, já que ele já conhecia ela, né? Soma tudo isso com o fato do Max ter continuado vivo,
mesmo depois dos eventos que ele passou, e de fato as coisas pareciam bem estranhas. Vale lembrar que todos que mexeram com aquele grupinho de motoqueiros acabou sendo morto, menos o Max. Devido a todos os inconvenientes que rolou recentemente, Lucy resolve convidar o Max para jantar na sua casa. E durante o jantar com o Max, Edgar, Alan e Sam começam a testá-lo. Eles fazem com que o Max coma alho, jogam água benta nele e fazem até com que ele veja o próprio reflexo no espelho. E nada de anormal acontece. As dúvidas quanto ao Max haviam sido sanadas, menos em relação ao ataque daquele grupinho. De fato, eles não terem atacado o Max depois do que aconteceu foi bem estranho. Michael vai atrás do David para procurar a Star. Depois deles trocarem o papo, David diz que o Michael finalmente deve se unir a eles. Isso enquanto eles observam um grupo de pessoas se divertindo num local isolado. E é aí que eles finalmente mostram sua verdadeira forma e atacam aquelas pessoas. Michael consegue resistir à sede de sangue e finalmente sabe no que ele havia se tornado. Depois de saber no que ele havia se tornado, Michael diz para seu irmão. É então que o Sam responde, dizendo que Michael apenas precisava dizer quem era o vampiro líder, ou vampiro mestre, e que assim eles poderiam ajudá-lo. É então que Alan, Edgar, Michael e Sam vão até os esconderijos do vampiro durante o dia e lá eles encontram seu local de descanso. Bastava eles matarem o vampiro líder que todos os outros voltariam ao normal, mas pelo fato dos burros não saberem quem é, eles acabam atacando qualquer um aleatoriamente. E é óbvio que isso aqui deu errado. Ao matarem o vampiro errado, eles acordam todos os outros. E enquanto eles estão correndo dali, eles quase são pegos e mortos pelo David. Edgar, Alan e Sam, nenhum deles sabia que era o líder do grupo. E mesmo assim foram só eles três para dar cabo do pessoal lá embaixo. Eles nitidamente não sabem quem é o vampiro líder. Os únicos que teoricamente sabem sobre isso são Michael e Star. Sam até chegou a perguntar para o seu irmão quem era o líder, mas o filme não deixa claro se ele disse ou não quem era. De qualquer forma, mesmo que o Michael tivesse dito quem era, como Sam identificaria ele? Ele não conhece ninguém daqueles vampiros. Isso além de outros problemas que esse plano tinha. Mas se a Star e o Michael tivessem descido com eles, qualquer um desses dois poderia identificar o David e assim eles poderiam dar um cabo dele. Embora que dê tudo errado e eles são alvo dos vampiros, eles devem se armar para lutar contra eles. E eles fazem isso. Eles pegam arcos e flechas, pistolas de água com água benta, estacas de madeira e tudo mais. Estão se armando bem, mas se eu fosse eles, deixaria cada um com 2 pistolas de água e 2 estacas, no mínimo. Uma escondida caso seja necessário, caso eles percam a outra. Toda precaução é necessária. Depois de já terem entrado na casa quebrando tudo, os primeiros a serem atacados são Edgar e Alan. O vampiro os segura e fica dizendo que vai matá-los e vingar o seu irmão que havia sido morto por eles. Enquanto ele os agarra, eles tentam jogá-lo dentro de uma banheira com água benta e alho. Obviamente, por Edgar e Alan serem mais fracos, eles não conseguem, então eles têm a ideia de pegar a água da banheira e jogar nele. Isso fez com que o vampiro ficasse com mais raiva ainda, já que não serviu para muita coisa além de atordoá-lo por alguns segundos. Enquanto ele se recupera, os 2 burros ficam olhando para ele. E é aí que eles são salvos pelo doguinho, que chega dando uma patada no peito do vampiro e joga ele dentro da banheira. O efeito da água faz com que o vampiro fique só no osso. Enfim, tem algumas coisas que eu não entendi aqui. Se eles tinham armas com água benta, para que eles pegaram a água da banheira para jogar no vampiro? A água que estava na pistola é a mesma que está na banheira. Eles não precisavam correr todo esse risco e deixar que o vampiro encostasse neles. Além disso, se lembram do que eu havia dito anteriormente sobre eles terem pelo menos 2 estacas cada um? Então, pelo visto aqui só um deles tinha estaca, e mesmo assim ele perdeu ela da forma mais inútil possível. Se eles tivessem outra estaca, bastava enfiar no vampiro no momento que ele ficou desnorteado com a água benta. Sorte deles que o doguinho foi milagroso ali e chegou para salvar na hora certa. Enquanto isso, Sam é atacado por outro vampiro, mas diferente dos 2 irmãos, Sam pensa rápido e consegue desnortear o vampiro com a arma de água. Quando o vampiro volta para atacá-lo, ele acerta uma flechada perfeita no coração do vampiro e dá um fim nele. Depois disso, Sam sai correndo e vai até onde está Edgar e Alan. Michael, que estava logo atrás do Sam, acaba sendo derrubado por David, que estava escondido na casa. David fica brincando com Michael, mas no final de tudo Michael consegue finalmente dar um cabo no David.
Bastava matar o líder dos vampiros que o resto voltaria ao normal. Só que não aconteceu nada aqui. Ou seja, David não era o líder deles. E é nesse momento que a Lucy e o Max chegam na casa. Enquanto Lucy vai até seus filhos para saber o que havia acontecido, Max caminha até o corpo de David e lamenta pela morte do garoto. E é aí que ele finalmente mostra sua verdadeira forma pessoal e disse por que ele tentou fazer tudo aquilo. Ele diz que ordenou que aqueles garotos transformassem o Sam e o Michael, pois ele gostava muito da Lucy e queria que eles fizessem parte da família dele. Depois de dar uma surra no povo que está ali que tentou lutar contra ele, Max estende sua mão até a Lucy e pede para ela aceitar ser transformada. A Lucy obviamente aceita, já que ela fez isso na intenção de salvar os seus filhos, e quando Max está prestes a transformá-la, o velhinho chega quebrando tudo e jogando Max numa estaca, assim dando um fim nos vampiros dali. Michael volta ao normal, o que o comprova que Max, de fato, era o líder dos vampiros. Aí você pode se perguntar, como Max era um vampiro se nenhum dos testes deles funcionou nele no jantar? Eu também fiquei com essa dúvida, mas a única resposta lógica que eu achei para isso é que os vampiros, de verdade, têm mais tolerâncias a esse tipo de coisa do que um meio vampiro, como era o caso do David, do Michael, da Star e tudo mais. Eu acho que essa daqui foi a única explicação plausível que eu encontrei para isso. Enfim, o que vocês acharam? Mas e aí? Vocês acham que os personagens Edgar, Alan, Michael, Sam, que eles poderiam ter feito outras coisas, poderiam ter se preparado melhor para dar um fim nesses vampiros? Digam aí nos comentários. Digam aí nos comentários também quais dúvidas vocês tiveram sobre o filme ou sobre o vídeo. Vamos trocar um papo, valeu? Também gostaria de pedir que vocês deixassem o like no vídeo. É uma forma de vocês me darem um feedback, uma opinião, dizerem se estão gostando ou não dos vídeos que saem aqui no canal. Isso ajuda demais, beleza? E se você quer receber mais vídeos como este, peço que se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificação sempre que forem lançados vídeos novos. Como eu sempre digo, são vídeos todas as semanas. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, pessoal.